Implicação. Vocês entenderam. Mas eu vou corrigir. Acontece, tá? Acontece. Isso. São. Não, implicação. Ah, sim. A pressa é inimiga da perfeição. Para. Entendido aí? Ah, agora vamos a um pouco de terminologia, tá? Terminologia. Tá? Ó. Só um pouco da terminologia, a maneira como se expressa, tá? Sejam P e Q proposições. Proposições. P e Q proposições. Proposições. Sejam P e Q proposições. Silêncio, pessoal. P implica que lê-se, como eu estou dizendo, tá? Lê-se, isso aqui. Lê-se. Você lê assim. P implica que, por favor, não é implica em que, não. Não é implica em que. Não é. É P implica que. Só isso. P, a regência é essa. P implica que, ou, tá? Se P, vírgula, então, que. Tá? Tá? Ou ainda, P é suficiente para quê? Ou ainda, que é necessária, que proposição, tá? Feminino, que é necessária para P. Entendeu? Tá? Porque quando eu tenho uma implicação, aprendam isso, ó. Quando eu tenho uma implicação, P implica que o P é chamada de condição suficiente da implicação, tá? Principalmente quando a implicação é verdadeira, tá? E que é o que? É a condição necessária da implicação. Ó, olha a frase aí, olha a frase. Preste atenção à frase. Se o número é maior do que 2, vou exagerar. Se o número é maior do que 100, se o número é maior do que 100, então ele é maior do que 10. Isso é verdade? É, essa implicação é verdadeira. Não importa quem seja o número. Se o número é maior do que 100, então ele é maior do que 10. Agora vou pegar a recíproca. Se o número é maior do que 10, então ele é maior do que 100. Isso não é verdade. Tá? Entendeu? Vocês estão entendendo aí? Eu tento formalizar isso mais na frente, tá? Mas se o número... Vocês estão entendendo? Então, é como aqui, ó.
Deixa eu ver aqui. Tá? Não, é melhor, vamos mais simples, porque senão eu vou baldear o Corinthians. Então, ser maior do que 100 é condição suficiente para ser maior do que 10. Vocês entenderam o uso da palavra suficiente? Ser maior do que 100 é suficiente para ser maior do que 10. Portanto, ser maior do que 10 é necessário para ser maior do que 100. Entendido aí? Olha o senso comum. Estou usando o senso comum. Ser maior do que 100 é suficiente para ser maior do que 10. Ser maior do que 10 é condição necessária para ser maior do que 100. Agora eu pergunto, ser maior do que 100 é condição necessária para ser maior do que 10? Não. Ser maior do que 10 é condição suficiente para ser maior do que 100? Não. Então vocês começam aí a entender a diferença. São duas palavras com significados diferentes, necessário e suficiente. Por isso que numa implicação, isso aqui que vem é chamado de condição suficiente, ou então é chamado também de antecedente. Isso aqui é chamado também de consequente. Estão lembrados na de consequência? Tá? Independente da implicação. Veja bem, independente da implicação ser verdadeira ou ser falsa. Quando você olha a implicação, isso aqui é a condição suficiente, isso aqui é a condição necessária. Tá? Acontece que, na lógica, é de interesse, na lógica, tanto as proposições que são verdadeiras, quanto as proposições que são falsas. Mas quando eu vou para o cálculo, só me interessa as proposições que são verdadeiras. Quando eu vou para a álgebra linear, só me interessa as proposições que sejam verdadeiras. Portanto, no cálculo, só me interessa as implicações que são verdadeiras. Na álgebra linear, só me interessa as implicações que são verdadeiras. Aí isso reforça o significado de necessário e de suficiente. Mas entendido? Estamos entendidos aí? Beleza. Então você já tem a terminologia para usar, ó. Então como é que se lê isso aqui? P implica Q, ou então, se P, então Q, ou então, P é suficiente para Q, ou então Q é necessária para P. E aí você usa feminino, masculino, usa o que quiser, que está livre, tá? É necessário ou é necessária. Não vou. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa antes de passar para o próximo assunto. Vocês já observaram que as notas é um super conjunto do que eu vejo aqui, tá? O propósito das notas era fazer exatamente o que um guia da aula. Mas aí você acaba escrevendo mais do que você consegue expressar em 2 horas de aula, tá? Então, o resto fica com vocês aqui. Então eu falei em contrapositiva, falei em recíproca. Aí falta falar de equivalência, tá? Equivalência. Então, tem uma tabelinha aqui, ó. Outra tabela, tá? Tá? Olha, vocês têm que observar que às vezes eu penso uma coisa e digo outra, às vezes eu penso uma coisa e escrevo outra, isso é por causa da minha dislexia, tá? Então, vocês me corrijam aí, tá certo? Tá bom? Vai acontecer. Eu penso uma coisa e falo outra. Ou então eu penso uma coisa e escrevo outra. Acontece. Claro que isso não pode acontecer com vocês, tá? Principalmente quando vocês estiverem fazendo uma avaliação, tá? Comigo tudo bem, tá? Então, vocês me corrigem aí. Então, observe o seguinte. Sejam P e Q proposições. Sejam P e Q
Proposições. Aí eu já escrevi o PO. Tá? E às vezes eu deixo proposições. Posições. Tem-se. Tem-se. Tá? Por isso que eu sempre tive que estudar muito mais do que os outros. Para compensar, né, essa dislexia. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, P implica aqui. Aí vamos colocar Q implica P. Isso é a composição, não é? Das duas. E vamos colocar aqui P implica Q. Tá? E Q implica P. Lá. O que é dado? O que é dado são as duas primeiras colunas. Ó, eu queria escrever falso, eu escrevi verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso e falso. Qual é o valor dessa? Qual é? Qual é o valor dessa? 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 Verdadeiro. Tá? Ou seja, numa implicação, se a condição suficiente for falsa, a implicação já é verdadeira. Tá? É aquela história. Uma implicação é falsa quando e somente quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Bote isso na cabeça de vocês. Agora, quem é Q implica P? Qual é o valor aqui? Aqui. Hã? Verdadeiro. Presta atenção, ó. Aqui. Falso. E aqui? Verdadeiro. Agora pegue a conjunção dessas duas, ó. Vai dar o quê? A conjunção de uma implicação com a sua recíproca. O que é que está aqui? A conjunção de uma implicação com a sua recíproca. Qual é o valor? Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Moral da história. Esta proposição aqui, que aqui está, ela é verdadeira quando e somente quando as duas implicações são verdadeiras ou as duas implicações são falsas. Ou seja, isso aqui é verdadeiro. Desculpe, não foi isso não. O que eu falei foi besteira, tá certo? Corta. Não vou editar. Não paga não. Vai sair assim, não é isso não. Esta proposição aqui é verdadeira quando e somente quando P e Q são verdadeiras ou P e Q são falsas. Não é quando as duas implicações são verdadeiras ou as duas implicações são falsas. Não é isso não. De novo, para reforçar e a gente esquecer a besteira que eu falei, né? Esta proposição aqui é verdadeira quando e somente quando P e Q são verdadeiras ou P e Q são falsas. Por isso é que ela é chamada de equivalência entre P e Q, ou equivalência de P com Q. Tá? Então, vai uma definição. Definição. A sejam P e Q, proposições, tá? Sejam P e Q proposições. Bote aí, tá? Tá? A proposição. Peraí que eu tenho que beber água. As listas já estão chegando aqui na frente, viu? Quem não assinou, peça.
Olha, sejam P e Q proposições. Essa proposição aqui, P implica Q. E Q implica P, ela recebe um nome. Ela é denominada equivalência de P com Q, tá? Sendo denotada por isso aqui, ó. Então isso aqui é simplesmente uma notação para quem? Para esta proposição. Entendeu? Entendido? Entendido? Tá certo? Aí sim, eu posso dizer, isso aqui é verdadeiro quando e somente quando a implicação e sua recíproca são quais? Verdadeiras. Agora sim, era isso que eu queria dizer e disse outra barbaridade, tá? Tá certo? Duas formas. Isso aqui, a equivalência entre P e Q é verdadeira quando e somente quando P e Q são verdadeiras ou P e Q são falsas. Mas também eu posso dizer que a equivalência entre P e Q é verdadeira se somente se, quando e somente quando, a implicação P implica Q é verdadeira e a sua recíproca também é verdadeira. Entendido? Então, quando é que eu tenho uma equivalência entre duas proposições P e Q? Quando é que uma equivalência entre duas proposições P e Q é verdadeira? Quando e somente quando P implica Q é verdadeira e Q implica P, a sua recíproca, também é verdadeira. Então, é assim que você demonstra que uma equivalência é verdadeira. Porque a equivalência pode ser falsa. Como é que eu demonstro que uma equivalência é verdadeira? Tem duas formas. Mostrando que as duas proposições são verdadeiras, ou mostrando que as duas proposições são falsas, ou mostrando que Q implica P e P implica Q, ou seja, mostrando que esta implicação e sua recíproca também são verdadeiras. Entenderam? Entenderam? Por causa da definição. É essa a razão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Diga. Como? Tá rodando por aí. Olha aí, desculpe, olha aí. Estatística é turma 1, tá? Dois, diferente de 3, equivalência, tá? Equivalência com... Primeiro, aí vamos, já que eu estou aqui, P, isso aqui, tá? Lê-se. Como é que eu faço a leitura disso aqui? Qual é? P é equivalente a quê? Ou P se e somente se, olha a vírgula, que. Ou ainda P é necessária, P é necessária e suficiente para quê?
E qualquer outra que pode aparecer. Mas essas são as principais. É assim que se lê isso, tá? Agora vamos ao valor, tá? Esta equivalência, ó. 1 diferente de 2, tá? Se somente se, 2 ao quadrado igual a 4. Essa equivalência é verdadeira ou é falsa? Ela é verdadeira ou é falsa? Hã? Por que é verdadeiro? Porque as duas são verdadeiras. Não precisa de outro argumento. As duas são verdadeiras, então essa é verdadeira. Tá? Tá? 3 maior do que 10. Tá certo? Se e somente se 4 divide 21. Essa equivalência é verdadeira ou é falsa? Por que é verdadeira? Essa é falsa e essa é falsa. Portanto, tem valor o quê? Verdadeiro. Tá? 7 é... Pode iniciar.